pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula a gente vai criar o nosso primeiro programinha em Java. A gente vai ter o primeiro contato com a linguagem, entender um pouquinho como que ela funciona e vamos tentar fazer um paralelo com a linguagem que vocês utilizaram no módulo anterior, que era o Visual G, ok? Então antes da gente começar com Java, eu vou abrir aqui o Visual G, que foi a linguagem, o programa que vocês utilizaram para desenvolver, ok? E aqui no Visual G a gente tem aqui, ó, essas palavras em azul são palavras-chave, ou seja, são palavras reservadas da linguagem. Então aqui a gente tem o primeiro algoritmo, que é o nome, a gente vai dar aqui qual que é o nome do algoritmo, depois a gente tem uma seção que são as variáveis, então são posições na memória que eu posso guardar algum valor que vai mudar com o tempo. Tem o início do programa e o final do programa, que seria o meu algoritmo. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um somador, algoritmo para somar números, por exemplo, e aqui nas variáveis eu ia criar algumas variáveis. Então, a variável número 1, do tipo inteiro, número 2, do tipo inteiro, e resultado também do tipo inteiro. Certo? Então, criei três variáveis, número 1, número 2 e resultado. Aqui no início, então, aqui essas duas barras são comentários, né? Então não é nada executado, só para a gente saber comentar uma parte do código. E aqui eu poderia, por exemplo, iniciar as variáveis, colocar algum valor dentro dela. Então, estou falando que a variável número 1, 2 pontos igual, então ela recebe o valor 10, por exemplo. A variável número 2 recebe o valor 5 e a variável soma, ela vai receber a soma do número 1 mais o número 2, ok? Então veja aqui, ó, eu estou somando as duas variáveis, número 1 e número 2, e guardando o resultado dentro da variável soma. E aí, por fim, só para a gente poder ver o resultado, escreva, estou usando o comando do Visual G, a soma de 10 e 5 e aqui eu coloco então o que está armazenado na variável soma. Então só um exemplo para vocês relembrar, vocês já fizeram muitas vezes isso, aqui deu um errinho, soma não foi encontrada porque eu criei a variável resultado, né? Vou trocar aqui, ó, então resultado e aqui resultado também. Então, eu criei a variável número 1, número 2 e resultados, todos tipo inteiro. Número 1 recebeu o valor 10, número 2 recebeu o valor 5. Somei as duas variáveis, 10 e 5, 15, guardei dentro da variável resultado. E aqui estou mandando mostrar que a soma de 10 e 5 é o resultado da operação de soma. Vou executar e aqui ele já vai mostrar para mim, ó, a soma de 10 e 5 é 15. Então, isso daqui eu estou mostrando só para vocês relembrar como que era feito lá no Visual G. Então, tudo em português, a gente podia ter letras maiúsculas e minúsculas, não interferia no resultado, o programa executava normalmente, e aí no Java vocês vão ver que tem algumas diferencinhas, tá? Bom, então eu vou minimizar isso daqui, e aí, na aula anterior eu falei que para a gente programar em Java, a gente precisava disso daqui, ó. Então a gente precisava desse programinha JDK, que é o Java Development Kit, então Kit de desenvolvimento do Java. O JRE é o Java Runtime Environment, então um ambiente de execução do Java. Então, se eu quiser só executar um programa, eu uso esse. Se eu quiser executar e desenvolver, eu uso o JDK. Bom, mas aí como que funciona? Então eu posso usar qualquer editor de texto, bloco de notas, por exemplo. Nas próximas aulas a gente não vai utilizar isso daqui, então é só para vocês terem uma ideia de como que funciona o processo. E nas próximas aulas a gente vai utilizar o NetBeans, tá ok? Porque ele possui uma série de recursos que vocês vão ver qual que é a diferença mais para frente. Então, qual que é a estrutura básica de um programa em Java? Então, começa com o public class, isso daqui seria como se fosse o algoritmo, certo? E aqui eu vou dar o nome do meu programa. Então, por exemplo, somador, certo? O início e o fim, então, aqui, ó, esse início e final do algoritmo, ou início e fim de um se ou se não, sempre em Java é marcado por chaves, então abre e fecha chaves. Então aqui é o início e aqui é o final. Então a chave está dizendo que é o início de um bloco e o final de um bloco.
Aqui começa o meu programa, a minha classe, e aqui termina a minha classe. Num programa em Java eu posso ter várias classes, tá? Então a gente está utilizando a princípio uma classe só, mas conforme a gente for desenvolvendo, a gente pode criar mais arquivos. E aí, toda classe que for executável, que eu puder gerar um programa a partir dela, eu vou ter um método principal, que é o primeiro método que vai ser executado. Eu acho que vocês ainda não ouviram falar sobre método lá no Visual G, mas eu vou um pouquinho mais para frente falar um pouco mais. Tá? E o método em Java seria o public static void main. E aí aqui eu tenho um string args. Certo? Isso daqui é o método principal. Toda classe que for gerar um programa executável, aliás, todo programa vai ter que ter um método desse daqui executável. Tá? Não quer dizer que todas as classes precisam ter, mas em todo programa eu vou ter que ter praticamente uma classe dessa daqui se ele for executável. Então, o método que vai iniciar a execução do meu programa. Então, main em inglês é o principal, então é o que é executado primeiro. Tá ok? E aqui dentro dele eu posso criar o meu programa. Então essa daqui seria a estrutura básica de um programinha simples em Java. A classe e o método principal. Dentro aqui eu posso criar as variáveis. As variáveis eu posso criar em qualquer lugar. Aqui no Visual G eu posso criar, só posso criar elas aqui em cima. Em Java eu posso criá-las em qualquer lugar. Então eu posso criar em cima, eu posso criar embaixo, no meio do meu código, isso não tem problema. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável do tipo, aliás, integer, número 1, tá? E aqui também inverte um pouco. Antes, aqui eu colocava o nome da variável dois pontos inteiro, e aqui eu coloco o tipo primeiro, no caso com I maiúsculo, integer, e o nome da variável. Não tem os dois pontos aqui, é em inglês, ok? E termina com ponto e vírgula. Todo comando em Java termina com ponto e vírgula, exceto aqueles que usam as chaves para marcar que inicia ou termina um bloco. Então aqui eu declarei uma variável número 1, integer número 2 e integer resultado, certo? Então criei três variáveis, número 1, número 2 e resultados do tipo integer, que é o tipo inteiro. Depois de criar elas, eu vou fazer a operação de soma. Então, o resultado é igual a número 1 mais número 2. E aqui eu vou mostrar o resultado na tela. Em vez de usar o comando escreva, eu vou usar o comando system.out.println. E aqui eu vou colocar a mensagem. Então, o resultado é igual... E aí, em vez de usar a vírgula para separar, eu uso o mais para concatenar um texto com um número. Então, o resultado é igual a resultado, certo? Então, esse daqui seria o meu primeiro programa, um programinha simples, para mostrar aí como que funciona o Java. Então, tem uma classe, dentro dessa classe eu vou ter um método principal, isso daqui nunca vai mudar, tá? Aqui eu posso declarar as minhas variáveis, que nem eu declarei aqui. Faço atribuição de valores. A atribuição de valores no Visual G é dois pontos igual. Aqui é só... Aqui eu não declarei, não joguei os valores, né? Então vamos jogar aqui. Número 1 é igual a 10 e número 2 é igual a 5. Então, para atribuir valores eu só uso igual. Então, o número 1 é igual a 10 e a variável número 2 é igual a 5. Então, adicionei o 10 dentro dessa variável, adicionei o 5 dentro dessa variável. A variável resultado é igual ao número 1 mais o número 2, ou seja, 10 mais 5 é 15, que é adicionado dentro da variável resultado, e por fim eu mando imprimir na tela essa frase aqui, o resultado é igual mais o valor da variável resultado, beleza? Então isso daqui seria um programa em Java equivalente a esse programa que a gente fez no Visual G. Bom, aí para executar isso, então vou clicar em arquivo, salvar como, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, e aí o meu arquivo Java tem que ter o mesmo nome da minha classe, então somador, somador.java, Java é a extensão do código fonte.
E eu vou trocar aqui para todos os arquivos, tá? Cliquei em salvar. Posso fechar aqui, ó. Então esse arquivo aqui, somador, é aquele arquivo que tem o código-fonte do meu programinha para somar dois números. Depois, eu vou ter que compilar esse arquivo código-fonte em bytecode, que é uma linguagem intermediária. O Java é uma linguagem que é compilada e interpretada ao mesmo tempo. Então, no processo de desenvolvimento, eu primeiro preciso compilar o código-fonte e depois interpretar ele. No HTML que vocês viram lá na disciplina de Fundamentos Web, o HTML é uma linguagem que é só interpretada. Então, você cria lá as tags HTML, a hora que você executa, o navegador vai interpretar o seu código, já vai mostrar o resultado na tela. Tem algumas linguagens que a hora que você compila, ela gera um exe, um arquivo executável, que seria um programa como que a gente está acostumado a ver no Windows. Então, qualquer um desses programas que a gente tem aqui na pasta arquivos de programas que tem um exe, por exemplo. Então, vamos pegar aqui, ó, o setzip, ele é um aplicativo, então a extensão dele é exe. Então lá, exe. Então esse daqui é um compilado, ele não é interpretado. E o Java, ele é as duas coisas, ele é compilado e interpretado. Depois então vou pedir para vocês dar uma estudada aí sobre as diferenças entre compilar e interpretar e qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma delas, vai ficar como exercício. Ok? Bom, mas então como que funciona? Eu vou dar aqui um cmd, abrir o prompt de comando do Windows. Vou aqui, ó, eu estou no diretório C users Ivan. Vou dar um cd desktop para abrir a área de trabalho. Comando cd em inglês é change diretório, muda de diretório. Então entrei na pasta desktop. E o meu JDK, o meu kit de desenvolvimento do Java, está instalado na pasta arquivos de programas, Java, JDK. Então, vou digitar esse endereço aqui, ó, C:\program file Java JDK. Então, vou digitar aqui, ó, C:\program files, e aí eu comecei a digitar program, C:\pro, aperto Tab, ele já vai completar para mim, então ele já vai saber que eu quero escrever aquele comando completo, então facilita o trabalho, não precisa ter que ficar digitando tudo. Então, Program Files, já aperto Tab, ele vai completar com Java, /JDK, Tab, ele completou, /bin. E aí eu vou usar um programa que chama JavaC. Esse JavaC, C vem de compilador, então ele vai compilar um código para mim, para bytecode, um código que tem a extensão Java, que seria esse arquivo aqui, ó. Então vou transformar esse arquivo em bytecode. Vou escrever o nome dele aqui, ó, somador.java. Então estou compilando esse arquivo, beleza? E quando eu compilar ele, vai gerar um outro arquivo, que é o bytecode. Então vou dar um enter. Lá. Ele executou, não deu erro nenhum, e aqui ele gerou para mim um outro arquivo, que é o somador.class, que é o bytecode. Então compilei, e a segunda etapa agora seria interpretar isso daqui. Aí a máquina virtual vai carregar esse arquivo, vai verificar se tem algum problema nele aqui de segurança ou de código, e se não tiver nada, ele vai fazer a execução dele. Para executar é o mesmo princípio, eu vou apertar aqui a seta para cima para voltar para o código anterior, que é o mesmo de cima, só que em vez de usar agora o programa JavaC, que é o que compila, eu vou usar só o Java, que é o executa, que é o interpretador de bytecode. Então vou tirar aqui o ponto .java e agora eu vou só executar somador.class, que é esse arquivo aqui, ó. Tá ok? Então vou dar um enter e ele vai mostrar para mim aqui, ó, que o resultado é 15, que é o código daquele programa, tá? Bom, a princípio, pessoal, não precisa se preocupar, a gente não vai ter que usar essa tela preta aqui, a gente vai fazer sempre isso daqui usando o NetBeans, tá ok? E aí na próxima aula, então, a gente já vai utilizar o NetBeans e vai ver que é um pouco bem mais fácil de desenvolver em Java utilizando ele do que tendo que criar todos os nossos códigos no bloco de notas. Então, até a próxima aula.